Se você não trouxe a sua Bíblia, coloque a mão no seu coração. O Senhor não te condena, mas ao mesmo momento Ele te exorta. Quando você vive numa vida de pecado, o Senhor te ama. Mas não é só mas o Senhor, Ele te ama, mas Ele também te chama a viver amor, a não viver na vida errada. Como também você também não traz a sua Bíblia, o Senhor vai te amar, mas Ele pede que você traga, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta. E hoje eu vim compartilhar com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 9. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Na Bíblia Ave Maria, número 1557. 1557. É o último livro da Bíblia. Esse livro é como o Gênesis, ele não tem erro. Porque o Gênesis é o primeiro, ele é o último. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Amém? Amém ou misericórdia? É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Amém? Diz o Senhor: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que dizem apóstolos, e não o são, e achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome, e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens bem. Detesta as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retornou à vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Também, para confirmar essa palavra, eu queria com você mesmo a mesma palavra. No versículo 13, o Senhor continua dizendo: sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morta entre vós, onde Satanás habita. Agora no versículo 20, o Senhor continua dizendo: mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que te diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a prática das imundícias, e comer carne imolada aos ídolos. E o Senhor também nos faz uma promessa agora no versículo 17 da mesma palavra. Ele diz: quem tiver ouvidos, ouça do que o Espírito das igrejas diz. Ao vencedor darei um maná escondido, e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece.
senão aquele que o recebeu. Isso é a palavra do Senhor. Graças a Isso é a Deus. palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. O que eu venho dizer para vocês hoje, esse tema dessa pregação que o Senhor tocou muito forte sobre o seu retorno, sobre o retorno que está prometido aqui dentro desse livro. Porque o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Como nós vivemos no domingo a festa da misericórdia, onde o Senhor derrama a sua misericórdia sobre nós. Mas também Ele quer nos mostrar que se a gente não se arrepender, porque essas 3 cidades, no qual está falando, que é Esmina, Éfeso, desculpa, só 2. Essas 2 cidades eram cidades que adoravam ídolos, eram cidades onde se operava o mal. Mas o Senhor entrou ali e enviou Paulo ali. Paulo também rodou muito ali naquela região ali de Roma, da Grécia, aquela região. E aqui nesse livro, escrito por João, pelo evangelista João, é a promessa da volta do nosso Senhor. Mas essa promessa do nosso Senhor é preciso a gente mudar em nós. Não tem como eu, Heitor, vir aqui na frente, ficar gritando, pulando, esbravejando, mas se eu não me converter diariamente, se eu não me converter, não adianta. Eu tenho 27 anos, sou casado, a minha esposa está aqui na frente. A cada dia a conversão, quando você casa, ela se torna o dobro, porque você também vive uma só alma, é um só coração. E hoje está tão difícil a gente ver, nossa, retorno de Jesus. O mundo tem acabado com isso. O mundo tem tentado destruir isso. Ele tem tentado destruir a Igreja Católica, a primeira igreja criada por Cristo. Teve uma rebeldia que eu nem vou colocar aqui não, porque não é o momento, por volta de 1500, que foi o protestantismo. Não quero entrar nesse detalhe, porque é o Senhor que julga, é o Senhor que toma as rédeas. Mas, se vocês não conhecem, existe um livro que se chama Catecismo da Igreja Católica. Esse Catecismo da Igreja Católica, ele foi escrito, se eu não me engano, no ano de 1300, mais ou menos, pelo Papa da época, e depois ele foi revisto pelo Papa João Paulo II, no Concílio Vaticano II, renovando as forças da igreja. E por incrível que pareça, a renovação carismática começou 2 anos após esse Concílio Vaticano II. O Senhor renovou não só os dogmas e as leis da igreja, mas também quis renovar nós. A renovação carismática, ela não salva, servo nenhum salva, quem salva é o Senhor. Nós somos simplesmente o canal. É necessário primeiro a gente se transformar, porque o Senhor já nos mostrou a porta que se chama Maria. Essa porta, ela é tão doce que ela não te cobra nada, ela é doce, ela é magistral, ela só pede um texto, 50 Ave Marias, 10 Pai Nosso. Você tira 20 minutos do seu dia, mas parece que vai te matar. Eu digo por mim porque quando eu comecei a rezar o texto, para mim era um martírio. E é difícil porque dá um sono, e é um sono gostoso. Quando você tem esse sono gostoso, esse sono que te carrega, é Maria que te carrega pelos braços. Agora, quando você sofre uma luta tremenda, que você sente dor de cabeça, se levanta na hora e rejeita tudo que não é de Deus. Agora, aquele sono gostoso que te coloca no colo, é o colo de Maria. Maria é tão terna que o Senhor nos mostrou quem é a porta. Ela é a aliança. Na Bíblia o Senhor mostrava que existem 3 alianças.
A primeira com Noé, com a arca da aliança. Desculpa, com a arca. E depois veio Moisés com os mandamentos. E mesmo assim o Senhor mandou o seu filho. Mas ele não necessitava de ninguém. Mas ele se fez necessitar de uma mulher. E essa mulher, não importa o que me falam, que Maria foi só uma grande mulher. Uma grande mulher, tão cheias aqui. Tão cheias aqui de grande mulher. Maria foi o primeiro acessório do Senhor. Só isso. Eles tentam até rebaixar Maria, porque muitas vezes também você também fica na dúvida porque você não olha para o céu. Porque Maria está aqui acima, muito acima. Por isso que muitas vezes você talvez não enxerga Maria. E o Senhor nos mostra que a redenção, que a porta de entrada é Maria. De ontem para hoje eu tive um sonho, onde o Senhor confirmava essa volta dele. E nesse sonho eu estava numa penitenciária, rezando, pregando a palavra de Deus. Tinha mais 2 servos comigo, que o Senhor não me revelou a face. E de repente começou uma guerra. E essa guerra era a Terceira Guerra Mundial, onde destruía tudo, mas eu até cheguei a cair na hora que explodiu a cadeia. Mas quando eu levantei, era eu e mais 2 e não tinha acontecido comigo nada, nem um arranhão. E quando eu fui andando, eu fui clamando misericórdia. E só tinha uma casa em pé. Só uma casa. Eu entrei por essa casa e o rapaz disse, um senhor, uma mulher muito bonita, disse: essa casa está de pé porque eu sou católico, apostólico romano e eu rezo o Santo Texto. E o Senhor depois foi me mostrando que essa casa é a Igreja Católica. O inimigo pode tentar derrubar, ele pode tentar destruir, mas ela foi fundada na rocha. Na rocha. Ele tenta escandalizar todos os papas, até o Papa Francisco, que para mim está mostrando os mais humildes, assim, não que os outros não sejam, mas ele está sendo mais próximo. É uma coisa tão sutil que ele é, um amor, uma humildade. Ele sempre atacar até aquele homem, o Papa João Paulo II, que sofreu, sabe? Não tenhas medo, o Senhor está contigo. Só para confirmar que o Senhor está contigo, depois você pega na sua casa e medita, que é o Salmo 16, 116 na Bíblia Ave Maria. Na pastoral, se eu não me engano, vai ser o número 117. No versículo 2, o Senhor diz: porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna a fidelidade do Senhor. Repetir: porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna a sua fidelidade do Senhor. O que o Senhor quer nos trazer hoje, que mesmo a gente passando momentos difíceis no Brasil, porque eu não sei, eu acho que é só alguns que estão vendo esse momento que está meio esquisito. Você vai no supermercado, não dá para comprar nada. Você vai no posto de gasolina, não dá para colocar nada. As coisas acontecendo, sabe? O apoio ao aborto do governo, apoio a várias leis que tiram a Igreja Católica do centro. Tantos movimentos que tentam derrubar a Igreja Católica. Mas esse catecismo da Igreja Católica, se você não conhece, eu até tenho no meu celular, que ele é simplesmente a exposição da fé e da doutrina da Igreja. É o que o Papa João Paulo II fala. E se você pegar esse catecismo, é totalmente testemunhado e amparado pela palavra de Deus. Nada ali é falado sem estar aqui. E qualquer dúvida que você tiver do batismo, do casamento, do matrimônio, qualquer dúvida do amor de Deus, ele é simplesmente o dicionário da Bíblia. Ele é uma referência. Quando você vem aqui, poxa, aqui está falando do amor de Deus, pode ir lá que lá vai te dar mais uma força.
e tantos outros documentos que você consegue entrar no site do Vaticano e conseguir olhar na internet. Eu vejo que muitas vezes muitos católicos saem por falta de conhecimento da igreja, porque não procuram, porque é muito mais fácil criticar o irmão do que ajudá-lo. Eu digo isso por mim porque eu criticava minha irmã tanto, e de repente eu fui laçado. E pela rádio o que eu mais critiquei foi a Gospel Mira. Foi lá que eu conheci a minha esposa. E o mais interessante é que foi através do chat. E o Senhor me encaminhou a ela. E com certeza ela foi um canal da graça. E ela se deixou ser o canal da graça. Porque não adianta nada você receber uma unção e não ser o canal da graça. Tem a diferença. Eu não estou dizendo que ela é boa, que ela é ruim, mas ela já sabia a graça de Deus. Ela ouviu a voz de Deus. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu glorifico a vida dela, glorifico a vida da mãe e do pai, porque foi através de lá que eu fui resgatado. E eu estou passando por um momento difícil, mas o Senhor que está me trazendo. Esses dias eu recebi até um convite para participar do programa Poda da Gospel Mira. E nessa palavra de Apocalipse, eu vivi ela o tempo todo, porque diz retornar às primeiras obras. E as primeiras obras onde é que o Senhor me achou, que foi lá que tocou, foi lá na Gospel Mira. Não quer dizer que lá seja a minha salvação, mas eu tenho certeza que naquela rádio existe um Deus vivo, como aqui também existe na minha e na sua vida também, na sua casa. Preparai-vos para um tempo de batalha, mas como diz o Senhor, porque sem limites é a sua misericórdia para conosco e eterna a fidelidade do Senhor. Feche seus olhos nessa certeza, nessa confiança que o Senhor vai mudar a sua vida. Mas que para você tem aquele marido que bebe, aquela esposa que bebe, aquele filho que sai e não volta. Você tem que mudar você. Porque muitas vezes nós temos pedido, mas nós não temos mudado o eu. Eu aposto com você o que for. Se você mudar você, o primeiro coração a ser mudado é você. A sua casa será transformada. E não tenha Jesus como primeiro na sua vida. Porque o primeiro ele pode ser trocado. Como a gente vê em jogo de futebol, o time lidera o campeonato todo, chega nas 5 rodadas e ele perde a liderança. Tenha Jesus como único e salvador da sua vida. É ele, aí que é o lugar de Jesus. Único salvador. Tenha essa certeza que o Senhor vai te transformar. Que o Senhor quer hoje transformar eu e você em uma conversão diária. Eu não sei se na sua família tem um drogado, um alcoólatra, ou se você também é, mas a todo momento que você vê essa pessoa se alcoolizando, ou você tiver a tentação de se alcoolizar, reza um texto. Eu aposto com você também que não vai ter. Você não vai se sentir com medo de servir a Deus. Hoje o Senhor quer te transformar, quer te tocar por esse momento difícil, mas o Senhor está contigo. A tribulação, a doença, não fique cobrando do Senhor, não pergunta o motivo dessa doença. Nesse momento que você está passando, talvez uma doença, Deus quer tocar um médico que está lá incrédulo, o médico nem acredita em nada, mas quando ele vê a sua cura, ele vai assustar e vai acabar se convertendo. Hoje o Senhor quer transformar corações. Hoje o Senhor quer quebrantar o meu e o seu coração. É uma conversão diária, é uma batalha diária, é difícil se sustentar, mas o Senhor já nos mostrou a porta que é Maria. A porta é Maria.
quê? O Senhor pergunta por que você está triste. Eu estou contigo. Eu posso tudo. Confia em mim. Confia em mim. José do Egito, ele esperou 19 anos para ver a família dele. Os sonhos que Deus sonhava para ele demorou 19 anos. E foram 19 anos árduos, 19 anos sofridos. Ele foi arrastado no deserto. Colocaram ele amarrado na corvagem e arrastaram ele. Foram 19 anos pesados. Mas ele sonhou o sonho de Deus. O cristão está caindo porque ele está parando de sonhar o sonho de Deus. Mas você me pergunta, o que é sonho de Deus? É você vir na igreja? É você aceitar sua vida matrimonial, sua vida sacerdotal, sua vida religiosa, sua vida no grupo de oração, você comprar a sua casa, realizar seu sonho mais profundo do seu coração, terminar sua faculdade. Hoje o Senhor quer realizar sonhos, Ele quer trazer de volta aquele sonho que está perdido. Você está com aquele sonho perdido e Satanás quer transformar isso. Um cristão, ele prefere um cristão aqui dentro sem sonho, porque um cristão aqui dentro sem sonho, ele vira ouvidos, voz e vista de Satanás dentro da igreja. Aí você começa a criticar todo mundo. Mas quando você recupera os sonhos do Senhor, você se torna diferente. Porque José do Egito, ele sonhou os sonhos de Deus, ele sofreu, mas ele viveu os sonhos de Deus e superou. Sonhe os sonhos de Deus. Não importa nesse momento o que você tenha passado, o que você tenha sofrido. Nesse momento, coloque a sua dor, porque Deus quer mudar você primeiro, porque você tem que ser testemunha. Quando alguém vier te perguntar dentro da palavra, cadê Maria? Cadê Maria? Cadê que é a igreja? Não, viva a palavra de Deus. A palavra ela não foi feita para ser discutida, ela foi feita para ser vivida. Você converge com a vida. Eu custei para aprender isso. Depois de 5 anos de renovação que eu vim aprender isso. E todo dia minha esposa falava isso comigo. Mas o Senhor quer reavivar para você viver dentro da palavra. O Senhor quer retornar os seus sonhos. Se entrega nas asas do Senhor. É Ele que te conduz.